De volta agora com Brasília em Ação e também com Marcelo Moraes, que já está aqui comigo no estúdio hoje, né, Marcelo, para a gente falar de um assunto que tem aí causado, né, uma certa dor de cabeça, principalmente para os empresários da área de entretenimento. A gente que tem acompanhado aí bastante essas novas restrições do GDF, isso pegou muita gente de surpresa no momento em que o setor já estava se reerguendo daqueles primeiros impactos da pandemia. Exatamente. Maíra, bom dia para você. É um prazer sempre estar aqui na sua companhia. Obrigado pelo convite mais uma vez. Prazer também estar com todos aí de casa. Assunto polêmico, né, Maíra? Porque é muito difícil. O assunto realmente é bastante polêmico, dá confusão nos grupos, dá confusão em casa, nas famílias, um é contra, outro é a favor. Mas a gente precisa trazer isso até para poder discutir um pouco mais para as pessoas de casa poderem entender melhor e formar a sua opinião também. Houve alguns decretos agora no mês de janeiro, em função do avanço da pandemia, bastante preocupante, né? A gente vê as UTIs cada vez mais cheias, os hospitais cada vez mais cheios, então tem que tomar bastante cuidado, mesmo não sendo tão letal como era a variante anterior, mas de qualquer forma está levando as pessoas para o hospital e tem muita gente ainda passando por dificuldade, alguns até falecendo. Então é preciso que os empresários tenham bastante cautela quando forem defender causas como essa que nós vamos citar hoje. E nós também vamos fazer questão de ter essa cautela também. O setor de entretenimento, e aí a gente pega um pouco também de bares e restaurantes, foram os que mais sofreram com os últimos decretos. E foram também, principalmente o de entretenimento, esse sem dúvida, o que mais sofreu com a pandemia. Eles ficaram 2 anos aí praticamente fechados. No final do ano tiveram, com o arrefecimento do Covid, tiveram a sinalização dos governos que a coisa poderia voltar e começaram a fazer as contratações. Começaram a contratar show para Réveillon, show para janeiro, já começaram a fazer as contratações de carnaval, grandes eventos pelo Brasil inteiro. E com o avanço agora da nova cepa, da Omicron, eles acabaram tendo que recuar em função desses decretos. E aí causou uma série de confusões, porque o decreto pega o show grande, pega o show pequeno, pega o bar, pega o restaurante. Então começou, não pode show com cobrança de ingresso. Não pode qualquer tipo de cobrança que possa ser alusiva à cobrança de ingresso, consumação mínima, couvert artístico, né? E aí você começou a perder um pouco, talvez, acho que aí o governo perdeu a mão, porque ele deixou de ir nesses grandes eventos, que tem grandes aglomerações, para pegar também pequenos negócios. Tá? Então você tem um restaurante, por exemplo, que tem um artista fazendo um show sentado, com todas as pessoas sentadas, um show calmo, de MPB, etc. E esse restaurante não pode mais que esse artista, propiciar que esse artista trabalhe, porque, em tese, o couvert artístico é uma cobrança de ingresso também, né? Então, nosso objetivo hoje é trazer um pouco para essas pessoas pensarem, né? Por que não pode o show cobrado, mas pode um evento gratuito? Aí o governo, proibimos pista de dança. Beleza, então pegou aqueles bares mais animados, esses bares não podem permitir que as pessoas dancem, né? Mas tem que tomar cuidado porque, se for na regra mais ampla, de repente você pode impedir até um bar de trabalhar. E lá tem 30, 40 funcionários que vão deixar de trabalhar também. Então, hoje a ideia era trazer alguns depoimentos para que as pessoas entendessem a visão do setor produtivo, especialmente desses segmentos que a gente está citando hoje, entretenimento, bares e restaurantes, e fazer uma colocação desses posicionamentos perante outras coisas que acontecem, como aviões, ônibus, shows gratuitos, aglomerações gratuitas, né, que essas em tese estão liberadas. E a gente vai mostrar isso para o pessoal de casa. Vamos mostrar então alguns depoimentos desses? Vamos lá. Primeiro o presidente da Abrazel, o Beto Pinheiro, vai fazer um depoimento para a gente tentar entender um pouco melhor. Praticamente toda a nossa equipe já está de volta aí aos trabalhos. Isso é muito importante, a gente lembrar da questão da vacinação. A vacinação, tanto da gripe como da Covid, tem ajudado muito a nossa sociedade a passar por esse surto agora nesse período do ano. Então, apesar de ter muitos casos de gripe ou de Covid, e em alguns casos até dos dois juntos, realmente a gente tem visto que a vacinação tem ajudado a não complicar o caso. Marcelo, a gente acompanha aí, né? A gente tem a campanha de vacinação e a gente tem também esses casos que não estão sendo considerados tão graves como a gente acompanhou no início da pandemia. Isso também deve ser levado em consideração nesse momento para esses empresários e também para essas restrições? Esse é um pleito, né, do setor empresarial. Então, já se vê isso no mundo inteiro. Então, a gente pode ter... O Brasil está 2, 3 meses, né? Mais ou menos 2 meses atrás de alguns países que a cepa chegou mais cedo. Então, a gente já sabe mais ou menos como essa cepa reagiu nesses outros países e como ela vai reagir aqui, obviamente. Então, muito agressiva, extremamente contamina muito, muito rapidamente. Só que a curva, do jeito que ela sobe, ela também desce. Então, como o decreto vai muito longe, por exemplo, a proibição do carnaval é no final do mês que vem. Esse decreto saiu 50 dias antes
do carnaval. Então, se o número sobe vertiginosamente em 2 semanas, o que se verificou fora é que ele cai vertiginosamente em 2 semanas. E ao decretar a não possibilidade de um evento daqui a 50 dias, você pode estar minando um setor que, para a economia da cidade, ia ser super importante, por assim, meio sem saber o que fazer, vamos no excesso. E o excesso de forma precipitada, talvez. É isso que eles estão falando, né? Então, olha, já está mostrando que a vacinação funciona, os casos são menos letais, são menos graves, as pessoas até vão aos hospitais, mas recebem um atendimento e voltam para suas casas, se recuperam. Todo mundo tem amigos que estão se contaminando, né, Maíra? Com Covid ou com influenza. E, felizmente, graças a Deus, pelo menos no meu caso, né, todos estão voltando para casa ou ficando em casa e ficando bem. Então, a questão deles agora é essa, né? Já começar a tentar discutir com o governo quando voltar, né? Para poder se programar. E quando a gente defende o empresário aqui, Maíra, não é só o empresário, é o emprego que ele gera. Tá? São milhares e milhares de pessoas, direta e indiretamente. Nos shows, as pessoas estão defendendo show, festa, bagunça. Tem ambulantes, tem segurança, tem brigadista, tem posto médico, né? Tem pessoas que trabalham nos bares, na limpeza. São centenas de pessoas que deixam de ter o seu ganha-pão em função dessas atividades não funcionarem. Então a nossa luta aqui não é para defender A, B ou C, é para defender uma cadeia muito grande que gera muito emprego e ajuda muita gente. Perfeito. A gente tem mais uma entrevista também a respeito desse assunto, né? Tem sim, com o Jael, que é o presidente do Sindobar, também vai falar um pouco mais da situação dos bares e restaurantes. Perfeito, vamos lá. Claro que afeta os nossos colaboradores, mas o fato de o mês de janeiro já ser um mês em que o nosso movimento nos nossos empreendimentos é um pouco mais reduzido, com isso nós também temos a possibilidade de ter uma redução do nosso quadro de colaboradores. Portanto, estamos conseguindo administrar relativamente bem isso, porque no caso, como a contaminação ela está assim ainda bastante leve, vamos chamar assim, não tem trazido grandes consequências para os nossos estabelecimentos. Falando dessas consequências aí, então, devem ser levadas em consideração também, Marcelo. A gente está tentando dizer, já que para bares e restaurantes, especialmente restaurantes, as coisas já estão ficando mais amenas. Né? Porque nas primeiras restrições no ano de 2020, chegou a atingir também restaurantes. Então o restaurante já está se precavendo, olha, governo, pelo amor de Deus, não me venha com restrição, porque já está passando, né? Aqui na nossa atividade, nossos colaboradores estão voltando, todo mundo bem, nossos clientes também, né, não estão trazendo problemas, então deixa a nossa atividade aqui funcionar, porque a gente está precisando se recuperar em relação ao passado. A ABRAP também fez algumas considerações, que é a Associação dos Produtores de Evento, também questionando muito essa questão de por que eventos gratuitos sim e eventos pagos não. Então é importante a gente registrar que certas diferenciações não deveriam acontecer, né? Ou para a gente evitar formar opinião hipócrita, né? Ah, isso pode, aquilo não pode. Andar de ônibus lotado pode, andar de avião lotado pode. Ir num show de 500 pessoas de ingresso, ou de 200, ou de 100. Um show de 100 pessoas, não pode. Um show de 50 pessoas de ingresso, não pode, né? Então, acho que exagerou um pouquinho e talvez esteja chegando a hora, quando passar essa crise maior, talvez mais uma semana, para o governo observar, talvez, se possível, já algumas... soltar um pouquinho a rédea aí para esse pessoal que está precisando tanto. É claro que a gente tem que ficar acompanhando, né? Sem dúvida. Até porque as coisas têm mudado dia a dia aqui no Distrito Federal com relação a essa pandemia. Exatamente, Maíra. E muito importante a responsabilidade por parte do empresário. Manter os protocolos, cobrar dos seus clientes a máscara, o álcool em gel, né, o afastamento, a não aglomeração, não permitir que isso aconteça. Então é importante os bares, principalmente, que o pessoal se empolga de vez em quando, não deixe isso acontecer, porque prejudica o setor inteiro. Perfeito, Marcelo. É isso mesmo, né? Então, nosso tema de hoje. Isso, foi o tema de hoje. Só dar um recadinho, Mari, se você permitir, pessoal de casa. Foi lançado nessa semana o Registrato, que é um site, né, um sistema do Banco Central para devolver dinheiro para pessoas físicas e jurídicas. Então, algum dinheiro que tenha sido cobrado nos últimos anos regularmente na sua conta bancária, e aí falando especialmente para o nosso amigo que é empresário, pequeno, micro, MEI, médio ou grande empresário, esse site você entra, saiu do ar, tanta gente, você vê como a crise está grande, tanta gente que foi, o site não aguentou, mas vai voltar certamente nas próximas horas ou nos próximos dias, e as pessoas vão poder consultar ali com o CPF ou CNPJ, se tem algum dinheiro a receber, já sai um Pix do Banco Central direto para a conta dele, e de repente pode dar uma ajudadinha para quem está precisando tanto, especialmente o pequeno e o microempresário que estão no sufoco. Que ajuda bem-vinda, né? É isso aí. Marcelo, Brasília de Ação termina hoje, semana que vem tem mais, muito obrigada pela sua participação.